Na questão 13, devemos encontrar os estados que podemos chegar ao ler a cadeia 100, começando pelo estado Q1, e ao ler a cadeia 00101, com início no estado Q0. Após percorrer a cadeia 100, chegamos ao estado vazio, pois ao ler o prefixo 10, chegamos ao estado Q1, e a transição de Q1 para o símbolo 0 é indefinida. Já ao percorrer a cadeia 00101, chegamos ao estado Q2, pois ao ler o prefixo 0010, paramos no estado Q1, e a transição de Q1 para o símbolo 1 é igual a Q2. Na questão 17, devemos projetar um AFN, com não mais que 5 estados, para o conjunto AB elevado na N, com N maior ou igual a 0, união com ABA elevado na N, com N também maior ou igual a 0. Podemos visualizar, nas cadeias presentes no conjunto, que o autômato finito não determinístico sempre vai começar com o prefixo AB. Assim, criamos o estado Q0 e Q1 e uma transição de Q0 até Q1, onde lemos o símbolo A. A partir daí, ao invés de criarmos apenas o estado Q2 e uma transição de Q1 para Q2 para ler o símbolo B, criamos dois estados para a leitura desse símbolo, o Q2 e o Q4, pois em uma cadeia ele pode ser o estado final, quando n for igual a 0, e na outra não, pois ainda precisamos ler pelo menos o símbolo A para chegar ao estado final. Sendo assim, criamos o estado Q3 e a transição de Q2 para Q3, para ler o símbolo A. Colocamos o Q3 e o Q4 como estados finais e colocamos uma transição em cada um para eles próprios. Para o Q3, colocamos uma transição com o símbolo B, pois a primeira cadeia pode terminar com 0 ou vários Bs. E para Q4, colocamos uma transição com o símbolo A, pois a segunda cadeia pode terminar com 0 ou vários As. Na questão 25, letra C, devemos construir um autômato finito não determinístico que não seja um autômato finito determinístico, com os símbolos A e B, e depois transformaremos o AFN em AFD, utilizando um teorema apresentado no livro. O AFN deve aceitar uma cadeia igual a U, V, sendo U e V uma cadeia contendo um ou mais símbolos do conjunto, e contendo um número ímpar de As na cadeia U. Para construir esse AFN, criamos primeiro o estado Q0. Vamos começar pela cadeia U. U pode conter 0 ou vários Bs em qualquer posição e um número ímpar de As. Sendo assim, podemos adicionar uma transição de Q0 para ele próprio com o símbolo B e uma transição de Q0 para um estado Q1, onde vamos ler o símbolo A. Assim, teremos pelo menos um A na cadeia U. Para ser possível qualquer número ímpar de As, adicionamos uma transição de Q1 para Q0, para ler o símbolo A. Assim, teremos sempre um número ímpar de As nessa cadeia. Pois para continuar para o fim da AFN, se voltarmos de Q1 para Q0, sempre teremos que voltar novamente de Q0 para Q1, lendo assim uma quantidade ímpar de As. Continuando, devemos adicionar mais uma transição de Q1 para ele mesmo, para ler o símbolo B. Dessa forma, podemos ter o símbolo B tanto no meio da cadeia U como no final. Na outra parte da cadeia, temos uma sequência de 3 As. Então, criaremos uma transição de Q1 para um novo estado Q2, para ler o símbolo A, mais uma transição de Q2 para um estado Q3, novamente para ler um símbolo A, e mais uma vez criamos outra transição de Q3 para Q4, lendo o símbolo A, para finalizarmos essa parte da cadeia. Já na última parte, na cadeia V, podemos ter qualquer número de símbolos As e Bs. Então, criaremos apenas uma transição de Q4 para ele mesmo, onde podemos ler tanto o símbolo A quanto o símbolo B, terminando assim o grafo do autômato. Para começarmos a conversão do AFN para um AFD, pegamos o estado inicial do AFN, que será o mesmo estado inicial do AFD, e começamos a montar a tabela de transição desse AFD. O estado inicial será Q0, onde ao ler o símbolo A chegamos ao Q1, e ao ler o símbolo B continuaremos no estado Q0. Até aí o AFD se mantém igual ao AFN. O próximo estado é o Q1. Ao ler o símbolo A podemos ir tanto ao estado Q0 como ao estado Q2, e ao ler o símbolo B iremos ao estado Q1.
O próximo estado é o conjunto Q0, Q2. Acharemos as transições desse estado e dos próximos seguindo o teorema do livro, onde devemos analisar o comportamento do AFN para cada um desses estados. Nesse caso, é o Q0 e o Q2. Por exemplo, para descobrir para qual estados iremos ir a partir do estado Q0 e Q2, consumindo o símbolo A, devemos achar primeiramente o estado final ao consumir o símbolo A partir de Q0 e de Q2. Assim, fazemos a união das respostas, que por fim será o estado final da transição de Q0 e Q2, para o símbolo A. Seguimos utilizando o teorema para os próximos estados, até que não haja mais estados novos. Com a tabela de transição da FD feita, montamos o seu grafo, que ficará da seguinte forma: com o início no estado Q0, onde continuamos no mesmo estado ao consumir o símbolo B, e vamos ao estado Q1 ao consumir o símbolo A. No estado Q1, se consumirmos o símbolo B, continuaremos no mesmo estado, e se consumirmos o símbolo A, iremos ao estado Q0, Q2. No estado Q0, Q2, ao ler o símbolo A, vamos ao novo estado Q1, Q3, e ao ler o símbolo B, voltaremos para o estado Q0. No estado Q1 e Q3, ao ler o símbolo A, paramos no estado Q0, Q2 e Q4, e ao ler o símbolo B, iremos ao estado Q1. A partir do estado Q0, Q2 e Q4, podemos chegar ao estado Q1, Q3, Q4, ao lermos o símbolo A, e ao estado Q0, Q4, ao ler o símbolo B. No estado Q1, Q3, Q4, ao consumir o símbolo A, voltamos ao estado Q0, Q2, Q4. E ao consumir o símbolo B, chegaremos no estado Q1, Q4. No estado Q0, Q4, podemos chegar no estado Q1, Q4 ao ler o símbolo A. E ao ler o símbolo B, permanecemos no mesmo estado. Já no estado Q1, Q4, ao ler o símbolo A, voltaremos ao estado Q0, Q2, Q4. E ao ler o símbolo B, também permaneceremos no mesmo estado. Nesse AFD, os estados finais serão todos os estados que contêm o estado final do AFN. Neste caso, serão os estados Q0, Q2, Q4, Q1, Q3, Q4, Q0, Q4 e o estado Q1, Q4.